Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à leitura do livro A Caminho da Luz, estamos no capítulo número 21, falando sobre as ocorrências sociais, científicas à época, com a vinda do Espiritismo. Falamos na reunião passada sobre a explosão científica da época e também alcançada pelas ciências sociais, pela filosofia, né? Só aí teríamos que falar por dias, né? Mas o importante na concepção aqui do nosso curso, né, da nossa leitura, que é pegar os pontos principais e destacar justamente a obra espírita, né? O que Emmanuel está colocando é que esses ventos de renovação de ideias atingiram todas as áreas do saber. E eu vou repetir, como eu havia prometido, uma reflexão sobre as três áreas do saber, né? Que são filosofia, ciência e religião. Até a Idade Moderna, até século XV, XVI, basicamente esses três saberes andavam juntos, caminhando juntos. Tanto que qualquer pensador da época ele lidava sobre todos os assuntos, desde ciência, desde como era a natureza, falava de religião, refletia sobre filosofia, porque era tudo uma única observação, reflexão. A partir de 1500, com Galileu Galilei, que ele inaugura o experimento científico, né? Ele passa a fazer experiências, coisas que a filosofia não fazia. A filosofia simplesmente pensava, eu acho que um átomo é assim, eu acho que se deve comportar assim, eu acho, é sempre o fruto de uma reflexão, sem nenhum vínculo com a natureza, né? E até ao final da Idade Média, a igreja predominando, o exemplo que a gente sempre fala, né, porque é rico para observar isso, né, que se pensava, por exemplo, filosoficamente, né, que tudo nasce, cresce e morre, tudo começa está em repouso, entra em movimento e depois para. Aí Galileu falou: vamos fazer uma experiência. E ele colocou, né, simplificando aqui, né, pegou uma rampinha de madeira lá, numa mesa, colocou uma bolinha numa determinada altura, soltou a bolinha, ela foi rolando e parou, como todo mundo pensava e esperava que ela parasse. Então ela entrou em movimento e chegou uma hora que ela parou. Aí o que Galileu fez? Não é bem assim, mas vamos lá. Ele lixou a mesa, soltou a bolinha na mesma altura, ela foi mais longe. Aí ele lixou mais a mesa, soltou a bolinha, ela foi mais longe. Ele percebeu que ela parava, não é porque tinha um movimento natural, é porque tinha algo que atrapalhava, que é o atrito. Então, qual foi a ideia? Se eu não tiver atrito, se não existir o atrito, eu solto a bolinha não para mais. Em outras palavras, a tendência natural dos corpos não é voltar para o repouso, é manter a velocidade que possui. Isso depois foi aprofundado por Isaac Newton, e a partir de então surgiu a metodologia científica. Tudo que eu penso eu tenho que submeter à experiência real para poder validar o que eu estou pensando ou não. E assim, do saber, a ciência se descolou. Agora eu sei o que é metodologia científica, eu sei o que é ciência, então, para falar em ciência, tem que fazer experimentos, não basta só pensar. Eu tenho que pensar e voltar para o campo do mundo para conferir se o que eu pensei está certo. Sobraram filosofia e religião juntos. Também aí já mais um pouco mais tarde, na turma da enciclopédia, na Revolução Francesa, os iluministas, criou-se, né, a seguinte reflexão: se eu tenho uma informação que pode ser comprovada pelo mundo ou até pela razão,
isso é um juízo. Quando eu não consigo provar isso pela razão ou pela experiência, isso é um dogma. Tá? Porque eu posso não estar presente, mas tenho notícia de que aconteceu um determinado fenômeno. Caiu um meteoro. Dá para eu confirmar isso? Sim, se eu viajar até onde um meteoro caiu, eu vou comprovar que aquela informação ela é um fato, ela é comprovada. Então, isto é um juízo, né? É um juízo. Se eu consigo, através da lógica de provar alguma coisa, pensando, refletindo e tem uma comprovação disso, ainda que não no instante, isto é um juízo. Agora, quando alguém fala que Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como é que eu comprovo isso? Não comprovo. Então, isso é um dogma. Os juízos pertencem, então, à filosofia. E os dogmas pertencem à igreja. Foi assim que, na modernidade, se separou a filosofia da religião. Então, primeiro saiu a ciência, depois a filosofia, depois a religião. Então, o que filosofia faz? Ela trata de juízos. A gente até brinca, entre nós aqui espíritas, se alguém acredita em espírito, e a gente sempre fala que não. Eu não acredito em espírito. Ué, mas você não é espírita? Sou. É que a informação da existência de espírito, para mim, é um juízo. O fenômeno mediúnico, ele trouxe a informação da existência dos espíritos. Isso é comprovado para quem tem mediunidade, direta ou indiretamente. Quando o espírito traz uma informação da tua vida. Então, a existência do espírito não é um dogma. Não é uma crença, é um juízo, é uma informação comprovável. Portanto, pertence à filosofia. Então, eu não acredito em espírito, eu sei que espírito existe. Eu não acredito em reencarnação. Por quê? Porque eu sei que reencarnação existe. Basicamente, tudo que os espíritos nos trazem são juízos, são informações, e, portanto, de natureza filosófica. Ora, Zé, mas onde é que está a religião? A religião está aonde? Na fé. Fé é algo, poderíamos até dizer que fé é dogma. Fé é dogma, logo é religião, então é do mundo do dogma. Ué, mas o espírita, então nós temos, não temos fé? Claro que temos, aí Kardec esclarece isso. É a fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? Eu, para me relacionar com Deus através da fé, eu, indivíduo, eu me valho dos juízos que os espíritos trazem. Isso é essa ideia de fé raciocinada. O que me dá a sustentação para eu me relacionar com Deus, a fé individual, de indivíduo para indivíduo, com Deus, para que fortaleça, para que desenvolva, para que eu busque cada vez mais dentro de mim tirar essa fé, explodir essa fé em Deus, eu estou me valendo dos juízos, dos raciocínios da filosofia espírita. Então, isso é muito interessante a gente refletir. Eu não tenho... o que os espíritos nos trazem são juízos. Os espíritos não trazem fé para nós. Eles trazem juízos, informações que são de base para eu raciocinar e passar a ter fé. Um exemplo que a gente coloca, então, mas os espíritos não trazem tudo? Não. Por mais que a gente conheça a doutrina, por mais que a gente leia, ache que refletiu a respeito, pense e tudo mais, eu creio que ninguém aqui, eu creio, é crença, né? Eu creio aqui que ninguém sabe como vai ser a próxima encarnação própria. Eu não tenho a mínima ideia de como é que vai ser a minha próxima encarnação. Não tenho. Apesar dos espíritos falarem e tal, eu sei que ela pode ser um pouco melhor. Pode ser. Se eu fizer a minha parte. Isso é um juízo, é uma informação. Agora,
Então tá bom, pode, mas como vai ser melhor? Em que país eu vou viver? Que língua eu vou falar? Quem vai ser minha família? Quais serão os meus problemas a serem resolvidos? Não tenho a mínima ideia. Mas com essas informações que a gente tem dos espíritos, eu tenho fé em Deus que ela será melhor. Tudo bem? Creio de novo, né? Que ficou claro isso, né? Com base em tudo que a gente está aprendendo, explodimos essa fé em Deus, apesar de não ter o conhecimento preciso de como será. E eu estou falando da próxima encarnação, eu não estou falando das inumeráveis encarnações daqui para frente. Inumeráveis, nós não temos o número, inumeráveis. Né? Sabemos que se nascemos aqui na Terra, temos entre 1 e 7 milhões de anos, é bastante, né? Porém, como somos espíritos eternos, porque isso foi trazido de informação, é um juízo, né? Eu desperto dentro do que Deus me colocou, intuitivamente, que é uma verdade, e, portanto, eu vou ter fé nessas encarnações que não dá nem para imaginar, mas que serão certamente proveitosas de uma forma cada vez mais satisfatória, agradável, futuramente. Ok? Vamos lá. Então, retomando a leitura aqui, né, do capítulo 21, falamos sobre as ciências sociais. As ciências sociais são justamente sociologia, filosofia, psicologia, né? A psicologia vinculada ao indivíduo, psico é alma, né? E o desenvolvimento através de Nietzsche, né? Materialista, pessimista, né? Freud, depois Jung e assim por diante. Temos também os sociólogos Hegel, Durkheim e muitos outros, né? O pai da fenomenologia também, Russell, né? Para estudar, refletir sobre o próprio pensar. E percebe-se assim, a olhos claros, né? A importância desses espíritos que nasceram tanto predominantemente, né? Não é uma regra geral, mas muitos nasceram na França, Áustria, a Alemanha. Então, naquela região que foi de base para essas reflexões, umas tendendo mais para um lado individualista, outros mais sociais, outros mais materialistas, mas enfim, era naquele miolo que a coisa acontecia, né? Muito bem. Provações coletivas na França. Cumpre-nos assinalar as dolorosas provas da França depois de seus excessos na Revolução Francesa, 1789, e nas campanhas napoleônicas, né, depois Napoleão assumindo e se envolvendo nas guerras pelo mundo. Depois das revoluções de 1830, então queda da Bastilha, 1789, depois das revoluções de 1830 e 1848, mediante as quais efetuam penosos resgates por parte dos indivíduos e das coletividades, surge a Guerra Franco-Prussiana, Alemanha e França, de 1870. A grande nação latina, a França, por causas somente conhecidas no plano espiritual, é esmagada e vencida pela orgulhosa Alemanha de Bismarck, que, por sua vez, embriagada e cega no triunfo, ia fazer jus às dores amargas de 1914 e 1918. Então, eu vou até ler de novo, né? O choque entre essas duas nações, né, ela remonta a causas que nós não temos ideia, né? Acabei de falar que eram duas correntes de pensamentos praticamente, né? Mas estavam na Alemanha e na França. E vindo Kardec, né, trazendo todas essas informações, né, quase que dá primeiro. Então vamos retomar o contexto. 1789, Revolução, depois a expansão de Napoleão, expansão de ideias, não do território, as guerras, depois a própria
a própria França enfrenta movimentos sociais internos, todos sanguinolentos, né? E aí, olha, surge a Guerra Franco-Prussiana em 1870, no auge da vinda de Kardec, né? Da obra da doutrina, né? Só para vocês terem uma ideia, como fruto das guerras e revoluções de Napoleão, a França foi dizimada, né? Assim, as famílias se desagregaram, né? Então, Pestalozzi, que tinha toda aquela ideia de educação, né? A obra dele através das cartas das Gertrudes, que era a mulher dele, em função dos filhos e tudo mais, não apresentou um método, mas apresentou uma proposta de educação. Por quê? Porque tinham muitas crianças abandonadas, porque os seus pais pereceram nas guerras e revoluções. Então, o que ele faz? Ele vai até Napoleão para apresentar uma proposta de criação de escolas em que, pela falta de professores, os mais velhos se relacionavam com os mais novos, ensinavam os mais novos, né? Porque não tem professor. Então é uma pirâmide educacional em que um vai instruindo o outro, daí a ideia e a prática. E elas tinham que se sustentar. Então como é que elas faziam? Elas estudavam, trabalhavam para gerar o próprio sustento que mantivesse a instituição. É essa a ideia, e Kardec conheceu Pestalozzi, né, justamente nessa proposta, né, de cabeça e mãos, né, e o coração no amor para se educar. Essa é basicamente a ideia. Mas por quê? Porque não existiam professores. Então eram momentos difíceis, né? E aí, com a guerra entre a França e... Eu vou repetir aqui o trecho porque é marcante, né? Entre a França e a Alemanha em 1870, olha só, a grande nação latina, a França, por causas somente conhecidas no plano espiritual, é esmagada e vencida pela orgulhosa Alemanha, né? Pela decisão de Bismarck, né? Que, por sua vez, a Alemanha, embriagada e cega no triunfo, ia fazer jus às dores amargas de 1914 a 1918. O que é 1914 e 1918? Primeira Grande Guerra Mundial, né? Então, as causas da Primeira Grande Guerra, elas advêm, em parte, por conta desse choque Alemanha e França, onde a Alemanha levou vantagem nessa guerra, mas que depois passa a ter reflexos e nas causas onde a Alemanha sofre na Primeira Guerra a grande derrota, e é a base da Alemanha também promover, em parte, a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque ela se sentiu humilhada pela Primeira Guerra, né? E nessas guerras, né, nesses choques, vão se resolvendo alguns, e até criando, né, alguns problemas kármicos, né? Porque aos nossos olhos, nós não conseguimos enxergar o que está por trás da cortina. Por isso que, quando se fala que o universo inteiro, né, é pautado em ação e reação, é um pouquinho, vamos olhar assim, causa e efeito, né? É quase a mesma coisa, mas é que uma causa gera um efeito. Esse efeito não fica de graça. Esse efeito vai gerar uma nova causa e assim sucessivamente. E viveríamos num caos constante se não houvesse um grande imã dirigindo essas causas e efeitos para si, que é Deus, né? Todas essas causas e efeitos, sofrimentos, choques, eles convergem para uma solução final no bem, né? Ah, não, as guerras estão piorando, tal. Não é bem assim. Se a gente olhar os resultados, nós vamos perceber que aqueles que lutam hoje não são necessariamente com a mesma intensidade que lutavam ontem. Então a tendência é convergir para
uma composição entre todas as nações. Isso ao longo dos séculos e milênios, não é algo a ser visto em alguns anos. Por quê? Porque toda causa gera um efeito, toda causa tem uma consequência, e essa consequência é a colheita do que é feito, em qualquer que seja a situação, individual ou coletiva. Terminando o parágrafo, que hoje a gente se estendeu, Paris, que assistira com certa indiferença às dores dos condenados do terror do período da Revolução, posterior à Revolução Francesa, comparecendo aos espetáculos tenebrosos do cadafalso e aplaudindo os opressores, sofre miséria e fome em 1870, antes de cair em poder dos impiedosos inimigos alemães, em 28 de janeiro de 1871. As imposições políticas do imperador Guilherme em Versalhes, da Prússia, e as amarguras coletivas do povo francês nos dias da derrota significam o resgate dos desvios da grande nação latina. Então, aqueles excessos praticados na Revolução Francesa, através da guilhotina, através daqueles quase 10 anos de terror, já foram resgatados em parte na guerra perdida para a Alemanha em 1870, quase 100 anos depois. E aí volta aquela conversinha que tivemos há um tempo, a noite de São Bartolomeu, 1572, agosto, gerando problemas entre protestantes e católicos, que em parte é resgatado na Revolução Francesa, que aí o motivo da briga era burguesia versus nobreza, e que em parte é resolvido na Guerra de 1870 entre alemães e franceses, que desemboca na Primeira Guerra Mundial, que desemboca depois na Segunda Guerra Mundial, e cujos frutos estamos enxergando hoje. Por isso esse livro é interessante, para que a gente... ele vai parar, obviamente, bem antes dos dias de hoje, mas dá para ter uma ideia de que as coisas não estão nada soltas, muito pelo contrário, elas estão totalmente sob controle. Até a próxima semana, prazer em revê-los. Nossos cumprimentos a todos. E para o tema de hoje, nós escolhemos uma mensagem de Emmanuel, do livro Pão Nosso, que se chama Murmurações. Essa mensagem começa com os dizeres de Paulo: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, que contém em Filipenses capítulo 2, versículo 14, do qual nos diz: nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É um hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam a alma nesse mundo, para organizar as palestras da sombra, onde o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Quando alguém começa a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas, porque, de maneira geral,
sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. E é fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado, nada serve, não se deve esperar algo melhor em alguma coisa. Seu verbo é irritação permanente. Suas observações são injustas e desanimam. Lutemos quanto estiver em nossas forças contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Emmanuel. Para um atento observador, ele não terá dificuldade em constatar a gigantesca quantidade de reclamações, lamúrias ou lamentações que as pessoas em geral proferem no dia a dia. Reclamam-se de tudo. Se eventualmente e muito raramente não houve motivos para lamentar, a lamúria é dirigida ao clima, seja porque está fazendo muito calor ou muito frio, seja porque não tem chovido ou que tem chovido muito. Precisamos nos conscientizar de que esse hábito ruim, repetitivo e infeliz precisa ser eliminado quanto antes, uma vez que em nada ajuda e, como se não fosse suficiente, não resolve qualquer preocupação, problema ou dificuldade, como é fácil concluir pelo uso da razão, do equilíbrio e especialmente do bom senso. Quem vive reclamando se habitua a isso e defende esse péssimo hábito com direito perante as supostas mazelas da vida. De tão viciados em reclamar, consideram a reclamação um desabafo. Acreditam que precisam reclamar. Fazer do desabafo uma válvula de escape para a pressão do dia a dia. Não percebem que é o próprio costume de reclamar que cria a pressão formada em suas mentes pela prática reiterada da reclamação tende a aumentar cada vez mais no círculo vicioso do desatento e revoltado com a vida, como tudo fosse amargo, trabalhoso, complicado. Esse mecanismo autoalimentador é semelhante ao que ocorre com o fumante. O fumante diz que precisa fumar para relaxar ou para se concentrar. Pensa que o cigarro ajuda a relaxar quando está ansioso ou a concentrar-se quando está disperso. O que o fumante não nota é que é a abstinência da nicotina que causa ansiedade ou a falta de concentração. O pseudo-auxílio proporcionado pelo cigarro é para combater males causados por ele mesmo. Ninguém precisa passar a vida reclamando de tudo e de todos para desabafar. Se agradecer pelas oportunidades de aprendizado que a vida nos oferece todos os dias, os motivos de reclamar já diminuem pelo menos na metade. Em vez de reclamar, deveremos agir. O maior ensinamento que nos foi dado, o Evangelho de Jesus, é por ação, é verbo e mais verbo. Nada se conquista sem ação. Se as coisas não estão boas, temos que trabalhar para mudá-las. Se nossa visão é sobre as pessoas, a vida, o mundo, as coisas não está boa,
temos que alterar nossa visão. É comum vermos pessoas reclamando no trânsito, nos restaurantes, nas filas de banco, no caixa de supermercado, além de estarem constantemente reafirmando a si mesmas os aspectos negativos que veem em tudo, estão estragando o dia de outras pessoas com seu azedume e revolta. Se quisermos, veremos motivos para reclamar de quase tudo, mas também podemos ver motivos para enaltecer e agradecer a essas mesmas coisas. Tudo depende do modo como queremos ver as coisas. Meio copo com água pode ser considerado meio vazio ou meio cheio, conforme se vê. O método mais eficaz de direcionar o pensamento positivamente é a oração. E a oração mais prática e eficaz é o agradecimento. A gratidão desperta o que temos de melhor dentro de nós. Nos percebemos como pessoas melhores, mais íntegras e puras quando somos gratos. Há motivos de sobra para agradecermos todos os dias. A esse propósito, nos afirma o espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Agenda Cristã, capítulo denominado Não Estrague o Seu Dia, veremos que as reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. E aí nós perguntamos, se nossas reclamações, mesmo as afetivas, não acrescentam nos que nos ouvem um só grama de simpatia por nós, para que servem então? Se nem a simpatia de nosso interlocutor conseguiremos com elas resolver algum problema? Evidentemente que não. Mais grave ainda, com reclamações, corremos o sério risco de afastar pessoas de nosso convívio, sejam elas próximas ou não. Nessa linha de entendimento, Joanes Espírito, através do médium escrevente Raul Teixeira, com precisão e clareza recomenda: dessa maneira, meu irmão ou minha irmã, evite estar se lamentando acerca dos acontecimentos da sua estrada terrena. Você já sabe onde elas deverão conduzi-lo. Você deve admitir que o próprio indivíduo é responsável, consciente ou inconscientemente, por tudo o que se desdobra em seu caminho terrestre. É a lei do merecimento em plena ação, exigindo trabalho transformador para a vida. Dizeres do espírito Joanes, do livro Para Uso Diário, através do médium Raul Teixeira. Diante do exposto, conveniente relembrar que uma das bandeiras do espiritismo é tornar melhores as pessoas que o compreendem. E para compreendê-lo é indispensável ler e estudar suas obras basilares, as quais recomendam que usemos os filtros da razão, da lógica, do equilíbrio, do bom senso na tomada de nossas decisões, sejam elas simples ou complexas. Na questão 196 do livro O Consolador, nós vemos a seguinte pergunta: como encaram os guias espirituais as nossas queixas?
E a resposta de Emmanuel: muitos são consideradas verdadeiras preces dignas de toda a carinhosa atenção dos amigos desencarnados. Porém, a maioria não passa de lamentação estéril, a que o homem se acostumou como a um vício qualquer, porque se tende nas mãos o remédio eficaz com o Evangelho de Jesus e com os consoladores esclarecimentos da doutrina dos Espíritos, a repetição de certas queixas traduz má vontade na aplicação legítima do conhecimento espiritista a vós mesmos. Portanto, chegamos à conclusão de que reclamar não adianta, que não resolve absolutamente nada e que ainda agrava nossa situação. Pela simpatia que não conquistamos de quem nos escuta, assim como pelo alto risco que corremos de afastar as pessoas. E além disso, que a lei do merecimento exige trabalho transformador para a vida. Parece não haver dúvida de que o melhor mesmo é procurar impor silêncio às nossas reclamações. E por esse modo, tornarmos-nos melhores, mais agradáveis, tendo mais paciência, mais tolerância, mais compreensão, mais bondade e, principalmente, mais amor na mente e no coração, com o que, seguramente, seremos mais felizes aqui e agora. Concluiremos com os dizeres do ministro Clarencio em Nosso Lar, no capítulo 6, no qual nos diz: lamentação denota enfermidade mental, e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. As almas débeis ante o serviço deitam-se para se queixarem aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. E assim nós concluímos o tema de hoje. Ótima semana e muita paz.